A paz, para quem está a ver este vídeo, estamos a continuar o estudo bíblico no Evangelho segundo João, no capítulo 7, e vamos iniciar desde o versículo 25. Já sabemos a dinâmica, vamos nos distribuir um versículo cada, e vai ser uma ronda só para começar a ler, e na segunda ronda fazemos perguntas e comentários. O versículo 25 vai ser a irmã Raquel, o 26 vai ser a irmã Paula, o 27 a irmã Rebeca, o 28 a irmã Elda. Se houver tempo, eu vou ler o 29 e depois fazemos mais. Muito bem, começamos. 25. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? 27. Uhum. Sí. Todavía, todavía bien sabemos de dónde esté, mas cuando vir a Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamaba pues Jesús no templo, ensinando y diciendo: Vos me conheceis y sabéis de dónde soy. Y eu no vim de mí mesmo, mas aquel que me envió es verdadero, o cual vos no conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Vamos às perguntas e comentários. 25. Então, quando eles perguntam ali, então, alguns dos habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: Não é este o homem que eles procuram matar? Porque Jesus ali antes estava falando, antes desse versículo ali, Jesus estava falando, né, sobre que, na verdade, eles não sabiam quem é que era Jesus. E eles ficavam julgando quem ele era. E ao tempo todo ele estava justificando que ele tinha vindo para cumprir, né, todas as coisas, mas eles ficavam achando, eles não aceitavam o que ele estava falando. Toda a vida aqui eles questionavam muito, porque, como eu já falei outras vezes, queriam que Jesus fosse. Eles criaram um Messias na cabeça deles. O que eu entendo aqui é que eles criaram um protótipo de Messias para eles, que eles aceitariam que viesse daquela maneira. Mas Jesus veio de uma outra maneira. Então, eles não aceitavam, e eles sempre estavam querendo dizer: não, mas esse aí, aquele lá é o filho do José e da Maria, esse aí não pode ser. Ah, mas se fosse ele, faria muito mais milagre, o que vai vir vai fazer muito mais milagre, o que vai vir vai falar diferente. E ele questiona porque eles acreditam na lei de Moisés, mas não acreditam nele. E aí ele pega e diz que se fosse para julgar, antes não é para julgar pela aparência, mas o homem julga pela aparência, porque não era Jesus não era aquela aparência que eles queriam que tivesse, como se fosse. Eu penso que eles queriam que Jesus fosse como o Alexandre o Grande, o conquistador, o cara que viesse para mudar tudo. E ele não era um revolucionário, né? Assim como eles queriam. Jesus revolucionou, mas espiritualmente. E eles queriam que fosse um revolucionário, no caso, que viesse revolucionar as leis, as coisas da terra, que viesse mexer na. Porque eles estavam cansados, que eles achavam que Jesus vinha para trazer o reino dele, que seria o reino da terra, como se ele fosse um rei na terra, e ele dizia: não, meu reino não é aqui. E eles não aceitavam essa aparência que Jesus tinha, não aceitavam. Então era. E quando ele aqui nesse lugar é que eles dizem: oh, mas não é esse aí que eles estão procurando matar. Logo mais depois a irmã vai dizer ali o que ele estava fazendo. É isso que eu vejo disso aqui. Eu vejo esse livro de João, eu vejo que João toda a vida estava mostrando, ó, apontando: esse aqui é Jesus, esse aqui é Jesus. E eles sempre estavam, os próprios judeus, fariseus, saduceus, todo aquele bando, os religiosos, eles estavam sempre, como no dia de hoje, as pessoas são religiosas e elas se pegam sempre com a aparência daquilo ali. Muitas vezes tu vê, assim, pastores pregando, todos cheios de quifife lá e cheio
de teologia, esse apego na aparência dos homens, mas não vê que a essência é o Espírito Santo, que nem está naqueles homens mais. Então, a religião chama muitas pessoas para isso, elas são ligadas muito à religião, esse povo que era religioso, eles eram pegados só em aparência religiosa. E eu vejo que Jesus o tempo todo estava chamando, ó, olha para as coisas do Pai, olha para o alto, olha para Deus, vê que eu sou filho de Deus, olha o que acontece. É isso que eu vejo desse livro aqui o tempo todo, e é o que ele está tentando explicar nesse capítulo aqui, é o que ele está tentando ensinar, né? Que o reino dele não era aqui, que ele não é assim, que ele não seria. E o povo perseguindo ele, é isso. Pois, o que eles queriam, e o Senhor Jesus sabia, o que eles queriam era um, alguém como Moisés, que eles estavam escravos do Egito e agora eram escravos de Roma, não é? Então eles queriam alguém como Moisés, alguém como Josué, alguém que fosse derribar o governo, como aconteceu com Faraó, que ele trouxesse pragas para libertar o povo de forma sobrenatural, que ninguém conseguisse fazer frente ao Senhor Jesus. Eles queriam, exato como falou a irmã Raquel, também eles queriam um Saúl, alguém forte, alguém grande, ou um Davi. Eles queriam tudo isso, mas o que dice o profeta Isaías, não é? Que o Senhor Jesus não era isso. De facto, até quando ele foi feito carne, ele foi feito de tal maneira para que o evangelho para os inteligentes e sábios fosse loucura, não é? E confusão para os religiosos. E por isso é que foi impactante. Quando cheguemos na palavra ressurreição, que ainda não chegamos, vou compartilhar muitas coisas que na aula de grego eu aprendi sobre a raiz da palavra ressurreição e revolução. São muito ligadas no grego. E comento isto porque o Espírito Santo escolheu esta língua para escrever o Novo Testamento. O Espírito Santo podia escolher o hebraico, como fez no Antigo, podia escolher o aramaico, que era a língua comum na região, podia escolher o latim diretamente, que é mais parecido conosco, mas o Espírito Santo queria que fosse o grego dessa época, porque ele é perfeito, não é? E ele criou as línguas, o Espírito Santo. Bom Deus, não é? O Espírito Santo é Deus. Mas pronto. É verdade o que aqui diz a irmã Raquel, e retomaremos esse tema da revolução e o que tem a ver com a ressurreição quando cheguemos lá naquele capítulo. Continuemos. 26. Neste versículo, e ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo. Assim, aqui, aquilo que eu entendo aqui neste versículo, parece que as pessoas estavam um bocadinho chateadas por não pararem, porque eles estavam à espera que os príncipes, não é? Como eles estão a dizer, que talvez o calassem. Parece que quando eles dizem, ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem, parece que queriam calar Cristo, não é? Mas ninguém cala Deus. Deus, aquilo que ele veio falar, ninguém o conseguiu parar, não é? Só quando ele quis, quando ele viu que a obra que ele veio fazer estava feita, só aí é que realmente puderam, como mataram, não é? Mas só porque assim, aqui ele tinha ainda que falar, não é? Por isso não havia ninguém que o conseguisse calar. Então aqui as pessoas, como não o estavam a calar, né? Porque na cabeça deles os príncipes tinham toda a autoridade para conseguir calar Jesus, mas não conseguiam. E então eles estão depois já põem a hipótese, será que verdadeiramente este é o Cristo? Porque estas pessoas aqui também não acreditavam, não é? Que Jesus seria o Messias, que era o Cristo.
E é isso que eu entendo aqui, não é? O povo, as pessoas aqui um bocadinho revoltadas porque Jesus continuava a falar e ninguém o estava a conseguir parar. E pronto, é isso. É que realmente ninguém cala Deus, né? O que ele tem que dizer, o que ele veio fazer e ninguém tem poder, nem os príncipes, né? Que sabiam todas as coisas, mesmo eles não tinham argumentos para o conseguir calar. É isso que eu queria, que eu entendo aqui por este versículo. Pois também, misturando um pouco do que vemos no princípio dos evangelhos e mais em frente ao que vamos ver, realmente os príncipes, tanto Uhum. no governo como na estrutura eclesiástica dos judeus, sim tinha alguns governantes que reconheciam, que tinham curiosidade, não é? Por exemplo, Uhum. Herodes queria conhecer ao Senhor Jesus e até conheceu João Batista. Bom, terminou por decapitar ao João Batista, não é? Mas ele queria conhecer e ouvir também, tanto ao João Batista como ao Senhor Jesus. Também Félix, também eh, Pilatos, todos querían conocer, porque, exacto, en algunos evangelios vemos como versículos que falan, ¿no? Que todos procuraban al Señor Jesús, todos querían saber, todos querían, como vemos en estos versículos, que algunos reconocían que él era un Mesías y otros que era un mentiroso. Entonces era, exacto, el Señor Jesús causaba esa impressão nas pessoas. E ainda hoje, né? Sabemos que tem países onde a religião é proibida, mas certas religiões podem exercer as atividades, não é? E a liturgia, mas quando se fala do Senhor Jesus está totalmente proibido, proibido. E até nos países laicos onde não está proibido ou a religião, mas na mesma, podem conviver todas as religiões de forma tranquila, mas quando se fala do Senhor Jesus, é confusão, é crime, é em contra do Estado, é tudo mal, não é? E até na China, agora que, graças a Deus, estamos a evangelizar um jovem, bom, não é tão jovem, não é? Um homem chinês, não é? Que está aqui, mas a mãe veio. E a história deles é curiosa porque a mãe é crente e também a avó. Só que o tal jovem, ele não é crente. Mas nas conversas com eles, para nós é muito interessante. Tanto ele, que não é crente, como a mãe dele, falaram que o governo na China tem medo do que fala a Bíblia. Tem medo do Senhor Jesus. Não falaram que sentiam raiva, não falaram isso. Também não falaram, tampouco falaram que fosse proibido ou que incomodava, não. A palavra exata que falaram os dois, tanto crente como não crente, o filho e a mãe, é que causa medo no governo. E isso é interessante, não é? Como o nome do Senhor Jesus é tão poderoso, não é? O nome do Senhor Jesus é tão poderoso que as pessoas não conseguem, até os espíritos, não é? E os anjos, não conseguem ser indiferentes. O nome do Senhor Jesus tem poder, não é? E o sangue do Senhor Jesus também tem poder. Mas continuemos. Outra coisa interessante é que o que também causava muita confusão é o que o Senhor Jesus, vou fechar aqui, de forma aberta falava, aqui diz, e ele aí está falando abertamente. E em cima, o Senhor Jesus comentava, não é? Que era a doutrina, não é? Que ele ensinava, que já temos falado disso. Qual seria essa doutrina tão pura, não é? Claro que está escrito aqui na Bíblia,
Mas muchas veces podemos cometer errores na interpretação. E até eu me pergunto, se o Senhor Jesus, na nossa congregação, chegasse e falasse a doutrina diretamente da boca dele, causaria espanto para nós todos, não é? De forma assim tão pura e tão direta, e com a interpretação perfeita. Um dia vamos a ver, não é? Mas é muito interessante, porque quando o Senhor Jesus fale, não é? Nos repararíamos de todos nossos erros, não é? Y tenemos que estar preparados, ¿no? Para escutar a palabra dele, ainda hoje que tempo, para mudar, porque ya hemos estudado que eh, cuando dice que o Espíritu Santo redargüe os corações, é isso. O Espíritu Santo nos mostra que erros temos e nós temos que pedir ao Espírito Santo também, ao Senhor Jesus, que nos ayude a aceitar nuestros errores y querer mudar ellos, ¿no? No es solo aceitar o erro y ter o erro conozco, no. Ver o erro y procurar ser mudados pelo Espíritu Santo. Muito bem, continuemos. También voy a aprovechar para beber un poco de agua. 27. 27. Sí, Todavía ven, sabemos de dónde mas cuando veis, oh Cristo, ninguém saberá de dónde él es. Entonces, conocemos lo que dice, gloria a Dios, conocemos lo que dice el Antiguo Testamento. Y en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un evangelio según ellos, lo que el Espíritu Santo les inspira y los deja ver de nuestro Señor Jesucristo espiritualmente y en la tierra, porque es perfecto hombre y perfecto Dios. Bueno, allá en Miqueas dice la palabra de Dios, y tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las tribus de Judá, pero de ti me saldrá un guiador que será pastor en Israel, y sus tiempos son desde la eternidad, etcétera. Entonces, dice, nosotros sabemos de dónde es, pero todos creían que era de Nazaret de Galilea, porque él, cumpliendo toda la palabra de Dios, sí nace en Betlén de Judea, en la ciudad de David, sí nace ahí, por el censo que mandó César Augusto. Entonces, se trasladan José y María, se trasladan hacia allá y dicen Lucas 2, vino el tiempo de su alumbramiento, de dar a luz. ¿Y en dónde nace? En Belén, por el censo, que el César Augusto manda que todos fueran empadronados y que cada quien se fuera a su ciudad donde nació, a la ciudad donde había nacido y era su familia. Bueno, nace en Belén Efrata, cumple la profecía, pero lo persigue el rey Herodes, busca al bebé por los magos de Oriente. Entonces, no eran 3 magos, no, eso es una idea de los católicos romanos de la Iglesia de Roma. Era un séquito de sabios, de reyes de Oriente que estudiaban las estrellas, la astronomía, y la estrella de Belén los guía. Entonces, todo eso fue, Dios lo Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, ese séquito de reyes y llevaban oro, incienso y mirra y no sé qué tantas riquezas llevaban, ofrecen sus ofrendas. Y el rey Herodes tiene envidia, se escandaliza y manda a investigar. Entonces, ¿qué dicen los profetas? Le pregunta a los sabios. Y entonces se endemonia y manda a matar a todos los bebés. Y entonces
otra vez el ángel le habla a José en sueños, Dios, y le dice, huye a Egipto, porque Herodes busca al bebé para acabar con él. Pero no puede porque es el Hijo de Dios y es Dios mismo y se tenía que cumplir toda la palabra de Dios siempre, el Salvador del mundo, el Mesías, tanto de Israel y ahora de nosotros los gentiles, los de otra nación. Y entonces huye a Egipto 2 años y luego regresa. Pero dice, por temor, ya había muerto Herodes el Grande. Entonces, por temor a Herodes Antipas, ya el hijo de Herodes, dice, no, mejor no voy a mi pueblo, me voy a Nazaret de Galilea. Entonces todos le decían Jesús de Nazaret de Galilea, pero verdaderamente nació en Belén Efrata, la ciudad de David, y cumplió la profecía. Entonces decían, sabemos de dónde es, pues es de Nazaret de Galilea, es carpintero, hijo de José y María, sus hermanos están con nosotros. Dice, pero del Cristo no sabemos de dónde venga. Y sí, las profecías en el Antiguo Testamento dicen que no sabían de dónde iba a venir el Cristo. Y entonces, así es, ellos siempre tratando de buscar defectos en él y de negarlo. Y como dice en el día de Pentecostés, después de que los llena el Espíritu Santo de denuedo, de valor, bajo el imperio romano, perseguido, así como habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo en la carne, el cuerpo, pues querían acabar también, matarlos a ellos. Pablo, Saulo de Tarso, agarró cartas de las autoridades y dijo, y amenazas y digo, voy a acabar con ellos, los del camino, los cristianos, los que hablan de esa secta. Entonces, bajo el Imperio Romano, bueno, hablaban con denuedo y dice Pedro en uno de los discursos, pero ya inspirado por el Espíritu Santo, ya lleno del Espíritu Santo, ya había pasado el Pentecostés, ya fortalecido. Crucificáis al autor de la vida, al justo, al que Dios prometió en Salmos y al que lo ungió, al ungido de Jehová, Isaías 61, al Cristo, al que Dios levantó de los muertos. Ustedes lo ya, hijo. Ya voltamos. Um, Pois, falta alguns minutos para o intervalo, mas em resumo do que comentou a irmã Rebeca, aqui este versículo nos mostra como as pessoas queriam negar que o Senhor Jesus fosse o Messias, o Cristo, não é? E argumentava mais ou menos como falou a irmã Raquel também, é que ele não pode ser o Messias porque sabemos que ele é carpinteiro, que ele é de Nazaré, não tem a ver nada com a profecia, mas também eles estavam de propósito a ficar cegos porque o Senhor Jesus realmente nasceu em Belém e esqueceram que até o próprio rei Herodes, o anterior, né? Ficou com pânico porque até ele falou com os magos de Oriente. Todo isso foi o que a irmã Rebeca comentou. Y aquí está confirmado en este versículo. Eu resumo. Vou comentar um bocadinho do 28. Conseguem me dizer quanto tempo fica da reunião? Dois No, minutos e falta 2 minutos e 10. Ou não, 2 minutos e 17 segundos. Ah, 15, bom, vou 13. comentar só um pouco e vamos ao intervalo. No 28. Clamava. Sí, sou eu o 28, não é? Ah, sim, já vi. Clamava, sí. pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo. Eu sempre gosto desta frase, né? Sempre o Senhor Jesus ensinando, sempre, sempre. Por isso nós temos que imitar isso
E é bom nós não somente evangelizar, ou seja, falar do Senhor Jesus a outros, mas também quando eles aceitam o Senhor Jesus, nós temos que estar preparados para encaminhar eles, não é? Nos primeiros passos. Naturalmente, não nos podemos comparar como com alguém que tenha o dom de ser mestre, não é? Como fala no Novo Testamento Paulo, mas sim temos que nos preparar continuamente para ser um apoio aos que sejam novos na fé, como o Senhor Jesus, que sempre ensinava. E disse o Senhor Jesus: Vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vou. Menos do Múltipla. Muito bem, vou deixar por aqui e já nos vemos depois do intervalo, tá bem? Até mais. ¿Está bien? Graças a Deus já voltamos do intervalo e antes do intervalo eh, comenté un bocadillo de este versículo, mas vamos complementar, ¿no? Aquí, ¿No era Elda? ¿No iba Elda, hijo? aquí está. Ah, Ah, pero que este versículo era de Elda. pois é, trocamos. Certo, a irmã Rebeca tem razão, falta a Elda. Bom, vou comentar o 28 e a Elda faz o 29, certo? Trocamos a ordem por engano. Mas tá bem. Então, o que o Senhor Jesus disse: Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Aqui confirma o que estávamos a falar antes, não é? E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, verdadeiro, o qual vós não conheceis. Isto já o Senhor Jesus tinha dito antes, se lembra em outro versículo, capítulo. Mas o Senhor Jesus já tinha dito de uma maneira mais intensa, não é? Porque o Senhor Jesus já comentou previamente que ele veio do Pai, que ele veio do céu, que ele veio de um lugar onde ninguém deles tinha estado e que ele tinha visto coisas que eles não conhecem, porque pois, ele é Deus, não é? Ele é eterno. E pronto. Aqui o Senhor Jesus não disse dessa maneira, mas lembremos, né? Que isto já foi comentado previamente. Mas vamos ver o que mais diz o Senhor Jesus. 29. Mas eu conheço porque dele sou e ele me enviou. Pronto, já tinha dito, né? O Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E, e o que ele estava a mostrar, e até alguns já sabemos que perguntaram, mostra-nos o Pai. Porque ele conhecia verdadeiramente o Pai, porque ele foi o que enviou para nos salvar por amor a nós. Y él realmente conocía, por lo tanto, él podía nos mostrar o caminho certo, a vontade de Deus, o Pai, como nos ter uma comunhão com Ele, porque por nós próprios no, nunca íamos conseguir. Precisávamos do Senhor Jesus para chegar até o Pai, porque o próprio Jesus diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Y si Él es el camino, Él es por donde nos tenemos que andar para conseguir voltar ao Pai, porque o homem tinha se afastado de Deus por causa do pecado, y Jesus nos da oportunidade de, de retomar uma relação verdadeira com o Pai. Muito bem. Eu vou ler mais um pouco, mas não vou comentar, só para que vejamos como vai continuar para a semana. Procuravam, pois, prendê-lo, quem? Os judeus, não é? Falo judeus porque ele estava em Jerusalém, que era judeia, não é? Mas ninguém lançou mão dele.
porque ainda não era chegada a sua hora. É o mesmo que o Senhor Jesus disse desde o princípio do capítulo. Ainda não é chegada a minha hora. E também concorda com o que comentou a irmã Raquel, que pronto, o Senhor Jesus é Deus, não é? E também tem essa autoridade e todo esse respaldo. Ele precisava cumprir toda a palavra, ensinar a doutrina divina, essa doutrina que fala neste capítulo que eu gostei tanto desse versículo. E até ele terminar essa obra, terminar de ensinar tudo o que precisava ensinar, eles não iam conseguir fazer nada nele, nada. E várias vezes vemos isso, que queriam apedrejar ele. E ele simplesmente andou de frente. E lá diz a palavra, ele andou de frente e ninguém fez nada, nem parou ele, nem jogou pedra, ele só caminhou, não precisou fazer nada. E isso me lembra de uma missionária que conheci, a ela ainda conheceu e minha mãe também, que chama-se, bom, já está com o Senhor, Lúcia Pengue, que era chinesa. Era chinesa portuguesa, não é? Nasceu na China, mas morou muito tempo em Portugal e teve família aqui em Portugal. Mas o Senhor Jesus mandou de missionária para a China, para Macau em específico, aos 75 anos. Normalmente pensamos que ser missionário assim em lugares extremos é só quando és novo, quando és solteiro, quando tens dinheiro. Não. Ele era pobre, com filhos, com netos, sem recursos, sem o respaldo de nenhuma organização missionária, nem nenhuma igreja, nada, zero, nada. Mas o Senhor Jesus realmente um dia falou para ela, queria ir, que fosse a evangelizar para Macau, aos 75 anos. E sim, ninguém acreditou nela, até no funeral dela, alguns irmãos presentes falaram que estiveram no dia no culto que ela comentou do mandato de Deus para a vida dela, na época, não é? E que eles próprios pensaram, não, esta senhora já não anda bem da cabeça, já, não claro que não fala Deus, é a mente dela. E mesmo assim, esta senhora, a vovó Peng, foi aos 75 anos, assim, sozinha. E, e realmente Deus fez maravilhas lá. Vou resumir porque também já é avançada a hora. Foi mais ou menos na época das Olimpíadas, para ter um contexto. E ao longo destes anos que ela foi missionária na China, Deus utilizou a vida dela para levantar um orfanato de crianças, para juntar os pastores de diferentes igrejas de lá para fazer evangelismo. Até o próprio governo da China fez um documentário sobre ela. E no documentário, o governo da China pôs o título: O Cristianismo nos últimos 30 anos, uma coisa assim. Depois eu envio o link no grupo, porque está no internet isso. E lá o governo da China entrevistou ela. E por que comento isto com este versículo? En específico, cuando o governo chinês, os soldados e a polícia iam lá para evitar que ela evangelizara ou libertara pessoas, porque a polícia, para evitar a má publicidade da China durante as Olimpíadas, metia em contentores os moradores da rua. Ou seja, o governo chinês metia os moradores da rua em contentores para que os estrangeiros não reparassem da pobreza lá. E deixava em contentores os moradores da rua sem comida, e a vovó chinesa, a vovó Peng, ia lá e abria os contentores para tirar as pessoas de lá. Então, as autoridades, os soldados, a polícia, ia logo, não é? Porque isso não podia ser feito, era um crime para eles, não é? E a vovó Peng ia de frente para eles e eles não faziam nada nela.
exatamente o que aqui o Senhor Jesus acontecia com o Senhor Jesus, né? Quando queriam apedrejar ele. E aqui diz, né? Mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Aí está. O resumo desta história. Durante estes anos de missionária, ela nunca foi agredida nem nada. E era uma senhora idosa, não é? Sem força, sem ninguém para defender fisicamente. Mas Deus estava com ela. Os anjos estavam com ela, não é? E, y cuando llegó a hora de ela deixar de ser missionária lá, sim, a polícia, ao final de tudo, levou ela presa para a prisão mesmo, por pregar o evangelho. Mas aí a história tornou-se ainda melhor, porque ela estava mais feliz ainda. ¿Por quê? Porque ela já tinha evangelizado a todos os que ela podia onde ela morava, onde ela estava. Já o orfanato estava feito, o documentário, já estava tudo preparado, graças a Deus. Até os pastores tomaram coragem para evangelizar, mesmo que está proibido. Então ela já não tinha, digamos, mais que fazer na rua, digamos. E ela queria evangelizar aos presos, mas isso lá é impossível, é impensável. Então levaram ela presa e ela estava muito feliz. E ela falou para as autoridades: Ai, estou presa, que bom, sim, levem-me presa. Porque ela queria evangelizar os presos. Sim, levem-me, eu fiz, fui eu, confessor, fui eu, se eu fiz, levem-me presa, é verdade. Mas Deus não queria que ela morresse em prisão. Então, o que aconteceu? Depois de pouco tempo, as autoridades falaram para a vovó Penha: ah, é muito caro manter viva você aqui na prisão. É caro, porque já está velha, porque já está doente. É muito caro. Vamos deportar para Portugal. No volte más aquí. Vai logo para Portugal e já está. Lá tem família, então fica lá. E já está, ou seja, Deus mandou ela para a prisão por um motivo, tirou de prisão e ainda voltou para a família. E pouco depois eu que conheci. E pronto, essa pequena história para exemplificar de forma prática como isto é verdade. E também conosco. Temos que saber qual é o propósito do Senhor Jesus para a nossa vida, o que, cualquier que fuera o propósito, misionarios o no, o propósito específico, para que Él nos tenga aquí en la tierra, porque si no ya estaríamos en la gloria, como aquel criminoso en la cruz que aceitó al Señor Jesús y el Señor Jesús dice: hoy mesmo estarás conmigo no paraíso. Pronto, cumplió el propósito y fue logo. Si nos estamos aquí, es porque el Señor Jesús, y si está escrito en la Biblia, tiene un propósito para nos aquí, ainda. Y entonces tenemos que procurar ese propósito y luego que el Señor Jesús nos diga y comprendamos, tenemos que hacer y lembrar esto, que ninguém puede lanzar mão en nos hasta llegar a hora certa, ¿no? Y segundo propósito también del Señor Jesús, como a Bobo Pengue, él apoyó a prisão cuando el Señor Jesús quería y tiró da prisão cuando el Señor Jesús quería también. Y pronto. É isso. Com isso eu vou encerrar. Desculpem por não estender tanto. Este vai ser o versículo de hoje, o 30. Como já é avançada a hora, eu vou enviar no grupo com todo o áudio. E para a semana, vamos praticar esta leitura. No grupo, tentem, tentem ler, tentem ver como está o manuscrito aos pouquinhos, ouvir o áudio que eu vou enviar de como se deve de ler. Y si tienen dúvidas, si pueden me preguntar, interrumpir y todo durante la semana, y yo apoyo. Y la misma, para semana vamos a ver cómo este versículo se debe de leer. Y si encontramos ainda cosas interesantes no pergaminho, ou seja, falo mais no significado de cada palavra. Porque às vezes encontramos coisas muito boas, graças a Deus. Então, o versículo é versículo 30, capítulo 7 do Evangelho segundo João. E eu vou enviar no grupo de WhatsApp. E então é isso. Um abraço
y a paz do Señor. Nos vemos para a semana.